Como é que você vai resolver, se você for eleito presidente da República, a questão da segurança no Brasil? Porque aqui no Rio a gente está passando um perrengue, são mais de 600, quase 650 tiroteios e tal num primeiro mês. A gente está gravando essa entrevista no dia 1º de fevereiro. No mês de janeiro foram mais quase 650 tiroteios e eventos de violência. Quer dizer, o Rio é campeão, né, nessa questão. Eu sei que você não vai poder priorizar o Rio, mas essa questão está no Brasil inteiro. O Ceará está uma loucura lá. As outras prisões todas, essas... Não foi Maceió, Natal, que os policiais ficaram em greve, também teve uma matança absurda. O que eu tenho conversado com os policiais aqui do Rio de Janeiro, e quando saio também os estados, nossa, eu sou contra, e a massa dos policiais são contra greve, chega lá o que for, são contra isso daí. Uma minoria faz, às vezes até movido por um sentimento de sobrevivência, como o Rio Grande do Norte, dá sem salário, então o cara não vai trabalhar. Tá? Aqui no Espírito Santo foi a mesma coisa. Então, olha só, você tem que se você chegar para um policial, ele não vai mostrar a cara dele, porque por questões óbvias. Perguntar, o que te aflige na tua profissão? Ele fala, falta de uma retaguarda jurídica. Ou seja, o policial hoje, na verdade, ele tem muito mais medo do capa preta, de um julgamento, do que do bandido com a ponte 50 em cima do morro. Você tem que fazer... Eu vi até agora há pouco, na madrugada, o Trump fazendo um balanço do primeiro ano de governo dele. Isso é muito importante que eu vou te falar, primeiro governo. Dado momento ele se dirige a um policial. Tá? Policial tal. O cara lá fica todo feliz, já sabia que ia ser citado, né? E o pessoal aplaude. Eu estive na fronteira e perguntei-lhe, né? Como na fronteira vocês conseguiram ganhar guerra no tocante ao tráfico e aos ilícitos? E ele me respondeu, nós somos mais fortes que o traficante. E o pessoal bateu palma, levantou. Agora, como o policial civil e militar pode ser mais forte do que o marginal aqui? Não é apenas um material, arma, um colete. É uma lei que dê para ele realmente, tá, a defesa quando ele entrar em confronto. Hoje em dia o policial pega um marginal qualquer, leva para, no dia seguinte vai para a audiência de custódia, que foi uma invenção do Conselho Nacional de Justiça, não é lei. Eu prego a desobediência, né? Lógico que eu não posso explicitar muito isso aí, mas prego uma desobediência dentro da Câmara. Nós temos que revogar isso aí, nós temos que cumprir lei. Não é o que o CNJ decidiu, o CNJ não pode legislar nada. Então leva o marginal para a audiência de custódia, em 90% dos casos é posto em liberdade o marginal. E em 20% dos casos o policial sai com processo no lombo respondendo por tortura psicológica, porque a palavra do marginal vale mais que a palavra do policial. Você começa a resolver a questão da violência por aí. Primeiro, a defesa do cidadão dentro de casa, a posse de arma de fogo. E também flexibilizaria muito o porte de arma de fogo. E outra é fazer com que um policial seja efetivamente autoridade e faça com que o Estado reconheça a sua autoridade, assim como o Trump reconhece a autoridade dos policiais dos Estados Unidos. Lá só não tem fuzil quem não quer. E lá é 8 vezes menos violento do que no Brasil. Mas essa semana a gente viu o governador do estado do Rio de Janeiro dizer que se mata policial como se mata galinha. E é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Ele não pode apenas falar. Os policiais brasileiros, cariocas do estado do Rio estão sendo mortos assim. Todo dia as televisões dão enterro de policial aqui. Eu não vejo uma pessoa protestar. Não, o governador não pode apenas falar. Ele teve a oportunidade já, questão quando a violência recrudesce aqui, reunião de governadores, ninguém propõe nada nesse sentido. Fala apenas em inteligência e traz a Força Nacional de Segurança, ou usa o Exército... Temporariamente, aquela GLO. Inclusive a GLO, perguntaram para mim, se eu for presidente, você usaria o Exército em GLO? Eu falei, usaria numa situação. Retaguarda jurídica para o nosso militar das Forças Armadas, que seria estendido para os policiais estaduais também. Olha só, muita gente sabe o que é um soldado engajado. É aquele que prestou o serviço militar obrigatório e o ano seguinte, caso havendo vaga, ele incorporou. Vai ficar mais um ano. Esse soldado vai então numa missão GLO. É um garoto de 20 anos de idade, que torce para o time dele, Vasco, Flamengo, Botafogo, que tem sua namorada, que quer ir na praia fim de semana. É um garoto que está vivendo. Lembra o nosso tempo de 20 anos, que maravilha? De repente esse moleque está 2 da manhã na rua. Esse garoto recebe tiro. Ele reage. Mata alguém na frente. Você bota esse moleque no tribunal de júri
a botar de 12 a 30 anos de cadeia atrás das grades. Isso é uma irresponsabilidade do presidente da República, e quando você traz para o Estado, no tocante dos policiais, do governador e respectivo Estado também. Bota o elemento em combate, bota na antessala do inferno, e ele que se vire. Logicamente, a bandidagem cresce, porque, como eu disse, você perguntar para um policial qualquer, o que você mais teme aqui? Ele fala, é o julgamento. É eu, em operação, responder porque dei mais de 2 tiros no vagabundo. Porque mais 2 tiros, né, eu li no Código Penal, ele responde por excesso. Essa é a nossa legislação. Na nossa legislação também... Então a solução seria mudar a legislação. Sim, o policial responde por tortura psicológica. Ele chega lá, excelência, o sargento me prendeu aí, e ele falou que o bicho-papão ia puxar minha perna de noite, eu estou apavorado. Ele responde por tortura psicológica. Se você quer um policial que não... O Poder Judiciário é conivente com... Olha, muitos deles fazem um julgamento romântico, uma interpretação romântica da lei. Tá? Já é formado numas universidades, a gente sabe o que impera nessas universidades, né? São ideologias, drogas, o vale tudo, e se forma com aquele pensamento. E depois, quando assume uma função dessa, né? Ele age benevolente com que um marginal, né, tudo marginal. Você acha que você faria um Ministério da Segurança, como algumas pessoas anunciam? Eu vi o Alckmin falando isso aí, vou criar um Ministério da Segurança. Quando você não quer resolver uma coisa na Câmara dos Deputados, que eu estou lá, você cria uma comissão. Tá? Quando você não quer resolver alguma coisa no âmbito presidencial, tu cria um ministério. O Ministério da Justiça não precisa. 3, 4 artigos no Código Penal, com metade do efetivo dos policiais civis e militares, rapidamente a violência decresce aqui. Porque eles vão ter como, ao evitar não morrer, atirar. Eu quero dar carta branca para o militar não morrer. Como é que ele pode não morrer? Atirando. Você admite que há excessos, né? Que há militares que interrogam de um jeito que não seria o correto. A função do militar não é interrogar, vai lá para a delegacia. Bem, se for pensar nisso daí, algumas exceções, tem igual o cara que tira uma carteira, você trabalharia na formação, na melhor formação. Lógico, você colabora. E eles vão se sentindo prestigiados. Por exemplo, a Polícia Mineira virou até uma expressão, né, quase idiomática, a Polícia Mineira. Durante um tempo foi acusadíssima. E houve um trabalho de reciclagem dos policiais e tal, que chegou depois até a ganhar prêmio. Entendeu? Eles continuaram prendendo, mas de uma outra maneira, usando a inteligência e tal. Você acredita em melhorar, quer dizer, além de melhorar o salário do policial, melhorar a condição de trabalho do policial, se ele tem uma formação melhor? Naquele tempo a violência não era dessa forma. Quando você assaltava um banco aqui no Brasil, ficava nos jornais por 30 dias. Era diferente. Agora você explode com dinamite. Caixa eletrônico. Vado Ribeira, que eu tive há pouco tempo, né? Miracatu, Registro, Juquiá, toda semana um banco é explodido naquela região. Então a gente não pode pensar nas exceções. A exceção tem em qualquer meio, no teu meio jornalismo, meio deputado, não sei que o meu deputado é exceção ao contrário, né? As Forças Armadas. Se for pensar apenas na exceção, a gente vai ficar aí de papo ar e a violência vai crescer cada vez mais. O policial tem que ter o direito de matar se preciso for. E ponto final. Quem acha que não tem direito de matar, tire a arma dele. Vamos desarmar os policiais. Tem que ser melhor formado para ele ter um discernimento sobre... Lógico, atirar mais, lógico, tudo bem, treina mais o cidadão, dá condições para ele. E ele, para não morrer, ele vai ter que atirar. Ou para evitar que um terceiro morra. E não ficar com essa interpretação romântica da lei. Coitado, não teve oportunidade, o marginal. E outra coisa, quando você fala em morre 60 mil, você tem que fazer uma linha de corte. Quantos marginais e quantas pessoas inocentes. Nós temos que diminuir o número de mortes de pessoas inocentes. Se você aumentar o número de mortes de marginais, automaticamente diminui o número de mortes de pessoas inocentes. É uma guerra. É uma guerra e ponto final. Você acha que a gente está vivendo uma guerra? Você considera um terrorismo essa violência que a gente está vivendo? Até o terrorismo é ações do MST, por exemplo, que são planejadas. Aí você considera terrorismo? Isso é um crime bárbaro que acontece. A invasão de fazendas, etc. Você considera terrorismo? Você tem que tipificar como terrorismo a invasão do MST. Até porque o nosso agronegócio está sendo sufocado. Daqui a pouco vai faltar comida para nós. Você pode ver, nós temos em média 27 caminhões de carga roubados por dia no Rio de Janeiro. Um pequeno espaço de 40 quilômetros. Está vendo a Brasil e Dutra. Tá? Você pode ver, se o poder público não consegue controlar 40 quilômetros dessa região aqui, imagine 17 mil quilômetros de fronteira, quando culpam o exército, né, de não evitar que entre armas.
Aqui, você tem que jogar pesado em cima desse pessoal. Agora, quando você prende o elemento, quando ele for julgado, se for punido, ele fica 1/6 da pena e vai embora. Aí compensa ser bandido no Brasil. E uma vez preso, até teve uma lei há pouco tempo aprovada, aí foi de um cara do PSOL e o Pisciani. Proibido a revista íntima em presídio. Tá certo? Então, imagine como é que está a situação dentro do presídio. Até, você vê no monte de rebelião que teve no Nordeste aqui, acho que foi no Ceará, se eu não me engano. Pô, teve os 10 presos executados com arma de fogo lá dentro. Daí querem culpar o agente penitenciário. É proibido a revista íntima. Uma coisa puxa a outra. Mas lógico. Esse pessoal, você tem que entender uma coisa. Nós temos que botar na lei que o direito do encarcerado é não ter direito. Ninguém quer torturar os caras, fazer maldade, fazer passar fome, não, mas está lá recluso, vai ficar quietinho lá até cumprir a sua pena. Mas você não acha que o sistema prisional brasileiro tinha que ser reformulado? Quer dizer, essa gente amontoada uma em cima da outra, daquele jeito, não te parece anti-humano aquilo? Desumano é o pessoal que está no cemitério, né? Ok? Pessoa de bem, criança de 5 anos de idade, 3 anos de idade. Claro que é mulher que foi estuprada e assassinada. Aí você tem que estar preocupado. Esses caras que fazem. Pode fazer uma coisa paralela. Esses caras que estão nessa situação, lá, não me entendeu, o paraíso para eles. Brigaram para chegar onde chegaram. Eu não quero a maldade deles, mas entre eu investir em escola e presídio, se eu tiver o poder da caneta, vou investir em escola. Quem está lá fez muita maldade e pediu para ir para lá. Eu não quero que ele sofra, eu quero que ele fique afastado da sociedade. E Leda, o objetivo da prisão não é recuperar em primeiro lugar, é tirar o elemento do convívio da sociedade, é evitar que ele continue estuprando, sequestrando, matando, fazendo barbaridade. Agora, o pessoal sabe que lá é a antessala do inferno. Por que continua fazendo besteira? Os caras estão pedindo, né? Estão pedindo, ok? Agora, você pode ver, nós temos uma legislação, no caso uma Constituição, tão esquisita, que é proibido trabalho forçado. O elemento é encarcerado, cometeu crimes bárbaros, está lá encarcerado, e ele é proibido de você obrigá-lo a trabalhar. Mas o trabalho forçado não pode ser um trabalho normal? Assim, o trabalho forçado eu já penso logo num campo, numa enxada. Mas tem tanta gente que pega uma enxada para ganhar um salário mínimo por mês. Por que esse cara que fez tanta maldade não pode pegar uma enxada para poder comer dentro do presídio? Inclusive tem a figura do auxílio-reclusão, que muitos ganham auxílio-reclusão. Eu vi uma imagem esse dia... Que é maior que o salário mínimo? É verdade isso, que é maior que o salário mínimo? É maior porque leva em conta o quanto ele contribui para o INSS, número de filhos, dependentes. Ele dá um programa isso para você. Mas o bandido contribui para o INSS? Não, se o elemento que cometeu o crime, se ele tinha carteira assinada... Olha, tem muito bandido aqui na nossa comunidade no Rio. O que ele faz? Ele chega lá embaixo na birosca. Seu Manel, assina a minha carteira de trabalho. Ele não vai pagar o salário para ele. Então, aquele bandido tem a carteira de trabalho, seu Manel, para se for preso detido, eu sou cidadão. Todo mundo é cidadão. E caso ele morra, a família está amparada. E caso ele seja preso, a família está amparada também. E seu Manel é obrigado a assinar, senão ele roda. É isso que acontece no Brasil. Agora, o auxílio-reclusão, não vai entender, está na Constituição, né? Vou dar um ponto final nisso daí. Porque olha só, se esse cara que tem carteira de trabalho cometeu um crime e matou um homem, por exemplo, que estava desempregado, a viúva dele com 5 filhos vai ficar na rua da amargura. E ele e a família vai continuar sendo bem atendido.